quais hábitos podem contribuir para melhorar a saúde mental das crianças e como a escola pode se envolver para contribuir com a saúde mental das crianças? Estou aqui anotando. Assim, eu acho que, Beatriz, são várias frentes, né? Quais são os hábitos que podem? Primeiro, eu acho que a gente precisa discutir qual é o papel da família hoje, né? Frente à atenção às crianças, né? Qual é o envolvimento que a família tem, e aí também a gente precisa discutir isso do ponto de vista mais social também. Quais são as condições e recursos que são dados hoje para as famílias para que elas possam ter o melhor acompanhamento dos seus filhos, né? Nós temos fenômenos muito importantes sociais, como, por exemplo, a questão das mães solo. E Salvador é uma das cidades do Brasil com maior percentual de mulheres que são mães solo. Então, isso são questões, dados sociodemográficos que acabam impactando na pergunta que você fez. Como é que nós podemos dar respostas? Eu não quero dizer com isso que crianças, filhas de mãe solo, elas são problemáticas, não têm saúde mental. Mas a gente está falando de dificuldades mais, mais acirradas para que essas famílias constituídas em cenários de vulnerabilidade social, elas consigam ter a tranquilidade suficiente do ponto de vista material e emocional para a atenção necessária à infância. Porque essas próprias mulheres, elas precisam de suporte, elas precisam de cuidado, elas precisam de renda suficiente para que elas possam, porque elas saem de casa e muitas vezes elas deixam os filhos mais velhos ou as filhas mais velhas cuidando dos menores, né? Sem o necessário acompanhamento de uma creche, ou está numa escola, ou tem um cuidador adequado cuidando dos seus filhos, né? Então, acho que a gente precisa discutir também a questão do qual é o suporte social que nós estamos dando para as famílias, né? Para que as famílias possam promover uma infância saudável, né? Tanto desde o ponto de vista da saúde emocional, quanto da alimentação, quanto da nutrição, quanto do lazer, né? E acesso à escola, tá? Outra é a questão também da oportunização de creches para as crianças. Se nós temos um maior número de creches, nós temos a possibilidade que essas crianças elas possam ter um acompanhamento e um atendimento às suas necessidades nas diferentes fases da primeira infância, inclusive o acompanhamento dos marcos do desenvolvimento cognitivo e motor dessa criança e emocional, que é fundamental, que muitas vezes a família não percebe. Ou se percebe que tem alguma coisa errada com aquela criança, ou com algum sinal, a negação desse problema para uma boa parte das famílias. Então, é um atendimento especializado, que é uma creche ou a escola, uma boa escola pode fornecer, que também sinaliza para aquela família, né? Então, eu acho que essa dimensão da gente pensar o apoio à infância, ela tem que envolver também políticas públicas, né, maior. No âmbito das famílias, né, já pensando aí nesses diferentes níveis, eu acho que a questão, por exemplo, de os pais assumirem a autoridade da relação familiar. Não é assumir o autoritarismo, é assumir a autoridade. Quem é a autoridade daquela cena familiar? Porque muitas vezes o que a gente acaba vendo hoje nas relações familiares é de que você não consegue perceber quem é que manda naquele núcleo familiar. Não, e muitas vezes é a própria criança que está mandando. Os pais hoje têm muita dificuldade de exercerem a sua autoridade, exercerem seu papel paterno e seu papel materno, de condução do processo da família, né? Outro aspecto que é importante é o incentivo à leitura, né? Incentivar a leitura, incentivar o brincar, incentivar a interação social da criança com outra criança, né? Os pais precisam ter tempo para os seus filhos, né? Existia esse debate, não é, hoje nem se fala tanto sobre isso, mas antigamente era assim: o que é importante é a qualidade do tempo que eu passo com meu filho, não é a quantidade. Isso não é verdade. É óbvio que você pode estar o tempo inteiro com seu filho e você não tem uma relação de qualidade com ele. Mas não basta você ficar 2 horas com ele. É importante que você tenha, sim, um tempo adequado de saber como é que seu filho está,
de escutá-lo no seu dia a dia, de você acompanhar as lições da escola, de saber como essa criança está tomando banho, acompanhar o processo de alimentação dele, né? O que que ele traz dessas relações com outras crianças, com os outros adultos, estar atento ao que acontece naquele núcleo familiar. Então, ter o tempo é importante para a promoção da saúde mental, ter o tempo com o seu filho. Outra, eu acho que precisamos repensar essa relação com a tecnologia. Assim, hoje, a criança com 2, 3 anos, ela já tem um celular, que ela fica ali ocupada e permite que o pai e a mãe, os outros membros da família, se ocupem com suas outras tarefas, né? Só que isso, a longo prazo, vai afastando o diálogo, né, entre as pessoas dentro de casa, e os pais vão perdendo o controle do que a criança está acessando. Então, é muito fundamental que se estabeleça limite sobre quando começar a fazer uso do celular, o que acessa dentro do celular, e ofertar para essa criança outras possibilidades de convívio e outras possibilidades de ocupação do tempo dessa criança, né? Estimular práticas como, por exemplo, fazer juntos ida a teatro, ida a cinema, e dar parques, atividades de ar livre. Então, essa presença com qualidade e com a diversificação de práticas, ela é muito importante para a promoção da saúde mental da criança, né? E a criança perceber que aqueles pais olham para ela, que aqueles pais, eles estão atentos a essa pessoa, não estão apenas vendo, mas estão olhando para essa pessoa. Então, as crianças, elas percebem isso. E a escola, só para dar uma adenda à sua pergunta que você fez, que eu não falei, a escola ela tem um papel muito fundamental, né? Em geral, é a escola que acaba percebendo os primeiros sinais e sintomas de qualquer sofrimento ou adoecimento que essa criança apresenta, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. A criança, a escola, ela acaba também percebendo os conflitos familiares, né? O próprio processo de desenvolvimento cognitivo, de aprendizagem da criança, ela sinaliza aspectos emocionais muito importantes e da inter-relação familiar, né? A criança que está apresentando uma dificuldade de alfabetização, por exemplo, muitas vezes ela não é porque ela tem um déficit cognitivo, é porque aquilo ali está sinalizando, às vezes, algum conflito familiar importante, de abandono, de negligência, e a escola tem um papel muito importante de fazer essa detecção. E de como é um espaço também de autoridade, de utilizar desse espaço de autoridade para chamar os pais, para tentar influir numa melhoria dessas relações, em um outro reinvestimento familiar, né? E de ofertar esse espaço de interação social. É nas escolas que as crianças fazem as primeiras interações. Elas se reconhecem no outro, as primeiras amizades, os primeiros conflitos. Como é que pode solucionar conflitos de forma mais saudável, né? As confrontações de personalidade, é dentro desse grande espaço da escola, né? Então, a escola também tem esse papel de fortalecimento de valores, primeiro, de identificação, de estar alerta aos sinais e sintomas, e identificar, e também a promoção de uma valorização de aspectos que hoje estão meio perdidos na sociedade, como solidariedade, né, como empatia, como apoio ao outro, apoio mútuo. Então, a escola tem um papel importante, o respeito à diversidade, e que são aspectos importantes para a promoção de um crescimento de um adulto mais saudável, porque ele vai encontrar um mundo diverso. Ele vai encontrar um mundo em conflito, ele vai encontrar um mundo múltiplo. Então, é preciso que desde a escola e desde a família, principalmente a escola, porque a escola é um mundo muito maior do que a família, esse espaço de promoção da diversidade, do diálogo, da empatia, seja uma pauta e um valor permanente dentro da escola.